Que Jesus nos abençoe sempre. Antes de começarmos o nosso diálogo aqui a respeito, pode ficar em pé, a respeito do poder das memórias, eu quero aqui fazer uma homenagem e entregar esse livro que há muito tempo o pastor Giovanni, amigo nosso, membro da Academia Goianiense de Letras, academia que hoje a Marisley é a presidente. Ele é um divulgador da literatura, divulgador do Evangelho, e está aqui, está num processo de pesquisa, fazendo mestrado em Ciências da Religião, pela PUC Goiás. Então, eu gostaria de convidá-lo para receber o Tratado dos Evangelhos, realizar o seu sonho, o meu sonho também, a quem eu peço também uma salva de palmas. Espero que seja muito útil. É sempre bom dar a palavra ao pastor, né, gente? Porque, afinal de contas, né? Boa noite a todos, na paz do Senhor Jesus. Quero agradecer aqui toda a diretoria aqui da Irradiação Espírita Cristã. Agradecer aqui meus amigos, Marisley, nossa presidente ali da Academia Goianiense de Letras, professor Emídio, e dizer que o Evangelho de Jesus, ele é um Evangelho para todos, não é? Sem exceção. Jesus um dia, ele disse o seguinte, quando alguém perguntou qual seria o maior de todos os mandamentos, e ele disse o seguinte, amar a Deus sobre todas as coisas e o seu próximo como a ti mesmo. Quem faz isso cumpre a lei, né? Então, a nossa religião é o amor, não é? A nossa religião é o amor. E eu estava lembrando aqui de um episódio da minha infância. Eu morava em Taguatinga, no Distrito Federal, e à noite eu ia na Assembleia de Deus, e de dia a gente era muito pobre, eu ia no centro espírita tomar sopa, escondido da minha mãe, porque se eu falasse para ela que eu estava tomando sopa no centro, né, ela ia falar, o que você está fazendo lá? Mas depois chegou a maturidade, ela compreendeu. Então é muito bom nós vivermos o Evangelho que visa o amor ao próximo. Obrigado a todos, que Deus nos abençoe. Essa semana a Igreja da Assembleia de Deus do Brasil completou 114 anos. O pastor Giovanni escreveu uma linda matéria, um lindo artigo no Jornal Diário da Manhã. Os irmãos depois podem ter acesso a essa linda história das igrejas da Assembleia de Deus, a quem eu tenho um carinho muito grande, tenho muito carinho pela Igreja da Assembleia de Deus. A Marisley, ela estudou a Bíblia sob a égide da Assembleia de Deus, né? Então, e um detalhe também, foi depois de Lutero que passamos a estudar as Escrituras de forma sistematizada. Então, a literatura, a teologia evangélica protestante, ela iniciou todo o trabalho de exegese, de hermenêutica, para a interpretação das Escrituras. Depois vieram os teólogos católicos, né? Então, nós somos devedores dos teólogos evangélicos. Obrigado, pastor Giovanni. E venha sempre, viu? Essa casa é sua, viu? Essa casa talvez não precise dar sopa, né? Mas nós vamos precisar da sua presença aqui simpática, viu? Tá bem? Bem, agora nós vamos falar a respeito desse livro que é uma relíquia. Santo Agostinho diz no seu livro Confissões, do quanto que a memória tem poder para nós buscarmos e encontrarmos o nosso mundo interior, a nossa iluminação espiritual. Impressionante Santo Agostinho. Impressionante. Estudioso das Escrituras e já nos dando uma dica a respeito da importância que devemos dar às questões da memória e das memórias. Então, a doutora Marisley,
escreveu esse livro para nos ensinar como utilizarmos das boas memórias para atendermos às nossas expectativas espirituais. Mais de 70 vezes a Bíblia fala a respeito da lembrança, recordai-vos, lembrai-vos. E sempre a nossa cultura judaica cristã falando da necessidade de lembrarmos da Páscoa, do sofrimento dos egípcios quando estavam sob a escravidão, ou melhor, sofrimento do povo hebreu na escravidão do Egito. Então, há sempre um cuidado em toda a cultura judaica cristã em manter a memória. Aliás, os evangelhos nasceram das memórias dos discípulos ao narrarem as passagens de Jesus. Então, a Marilzei nos traz, através dessa obra tão importante, que já está sendo no processo de lançamento, como trabalharmos as boas memórias, tomarmos consciência a respeito dessas memórias. E aí eu preparei um questionário extenso, mas eu pedi para ela resumir. Tem muita coisa aqui para perguntar, mas o tempo não vai ser possível. Então, professora Marilzei, por favor, fica aqui desse lado. Pode ficar aí que eu fico de cá. Não, fica aqui. Você vai... Eu prefiro falar que você... Então, eu vou aqui ler algumas... Aqui Pode falar primeiro. Não, mas o que você... fica aqui que eu pergunto. O orador fica aqui, ó. Então, tome esse. Eu tomo esse aqui, pronto. O entrevistador fica do lado de cá. Tá bom. Foi assim com o doutor Mário, né? Aqui o seu sistema aqui. Então, eu fiz foram mais de 20 perguntas, mas nós vamos fazer apenas 10 perguntas, né? Tá. A respeito desse trabalho maravilhoso. Muito bem. Suas palavras iniciais. Irmãos e irmãs, boa noite. Tudo bem? Estou aqui assim meio contida, né, entrevistada pelo marido aqui. Acho que eu sei quais são as perguntas que ele vai fazer, mas ele pode ter colocado alguma aqui. Vamos fazer um diálogo à luz do Evangelho nesta noite e utilizaremos, sim, como pano de fundo o poder das memórias. Pode começar. Muito bem. E que bom, né? Na sexta-feira aqui com nossos queridos irmãos aqui. E ao lado do pastor aí, qualquer coisa você, viu? Pede ajuda ele. Mestrado em Ciências da Religião, onde eu fiz o doutorado em Ciências da Religião. Amei, muito bom, recomendo fazer. Vamos lá. A pós-graduação em Ciências da Religião da PUC tem pessoas maravilhosas, estudiosos, teólogos. Vale a pena, gente, fazer essa pós-graduação. Primeira pergunta, doutora Marilzei. Como surgiu a ideia de escrever o livro O Poder das Memórias? Já há alguns anos, eu sou professora do curso de Medicina e uma das disciplinas que eu trabalho no terceiro período está ligada à neurociência, que é percepção, consciência e emoção. Então, no decorrer das tutorias, eu percebi que os alunos ainda no terceiro período não tinham ainda aquela maturidade para entender neuroanatomia, neurociência. E a minha parte era da neurociência. Então, eu comecei a buscar diversos autores, como Guyton, Kandel, Lente, enfim, Beer, vários autores que tratam da neurociência e de outras fisiologias, e consegui organizar em uma linguagem mais acessível algumas explicações do funcionamento do cérebro e da mente. Mas o ponto que me chamou a atenção foi o ponto das memórias. Então, em muitos capítulos, nós encontramos a seguinte frase: esse mecanismo ainda não está totalmente explicado. Ora, eu fui atrás da literatura justamente para ver a explicação, mas em muitos pontos a ciência ainda não encontrou respostas. Então, eu fui atrás de artigos científicos publicados na Cielo, Lilacs, Medline, PubMed, Scopus, né, nesses principais bancos, e encontrei, pensando aqui e ali, algumas meta-análises que trazem algumas novidades sobre o funcionamento da memória.
Mas não dava para colocar esses resultados de maneira bruta dentro do livro. Então, eu interpretei e contextualizei com alguns fatos do meu cotidiano. Então, as minhas memórias também estão neste livro. Muito bem. A segunda pergunta. De que modo o Evangelho de Jesus e a Bíblia nos ensinam a respeito do poder das memórias? Vamos lá. Quem se lembra da primeira memória, da memória mais antiga da infância? Aos 3 anos de idade, por exemplo. Você se lembra de você no colo da sua mãe? Não? 2 anos eu nem vou perguntar, porque os estudos dizem que nós não temos memórias cognitivas, não guardamos memórias cognitivas antes dos 2 anos. Há controvérsias, os autores não concordam entre si. Mas as memórias não declarativas, que são aquelas de, por exemplo, saber levar a colher à boca, saber andar, falar, tudo isso é memória, né, gente? Mas, se eu te perguntar hoje qual é a sua memória mais antiga, talvez alguns se lembrem, talvez outros não. Mas vocês se lembram quais as últimas frases de Jesus quando estava na cruz? Quem se lembra? Qual foi? Pai, perdoa, pois não sabem o que fazes. O que mais? Está consumado. Olha, essa. Ele fala várias. Maria, Isaí, teu filho, várias. Mas a que me chamou a atenção foi essa. Jesus, na cruz, entre 2 ladrões. Um falava, salva a ti e a nós também. Mas o outro disse ao meigo nazareno, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E o que é que Jesus respondeu? Filho meu, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Quando ele disse, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, ele tinha noção daquele reino que Jesus havia trazido. Mas nenhuma daquelas pessoas ali naquela época viveram esse reino. Que reino era esse? O reino que Jesus conhecia e trouxe esse lugar seguro para aquele momento histórico inseguro para aquelas pessoas. Então, quando Jesus falava a respeito desse reino, as pessoas não tinham um nível adequado para entender. Então, ele se utilizava de parábolas para que as pessoas absorvessem essas informações. Então, só a palavra reino dos céus aparece mais de 40 vezes. Então, ele falava, o reino dos céus é semelhante a um pai de família, a um semeador, a um comerciante que trocou uma pérola por outra maior. Então, ele usava vários exemplos, porque a concepção de reino dos céus era algo tão esplêndido, tão incrível, tão fantástico, que não cabia no que existia de memória das pessoas naquele momento. Então, ele interpretava. Esse é um dos segredos para nós termos uma boa memória. Então, quando ele disse, lembra-te de mim, quando ele perguntou, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, que Jesus falou, ainda hoje, ele nos dá uma certeza de que esse reino é real. E isso é muito consolador. Ele cria, então, em nós uma memória que nós ainda não temos. Mas, então, quer dizer que nós podemos criar memórias que ainda não temos? Ou ele apenas nos diz, quando ele diz, vós sois deuses, vós sois o sal da terra. Aliás, Jesus massageou muito o nosso ego, né? Quando ele diz isso, talvez ele estivesse resgatando em nós a memória espiritual e integral, porque a nossa essência é divina. Então, de Deus viemos, para Deus retornaremos. Aí você vai me cutucando, porque senão, né? Como saber se uma pessoa vive...
Desligou? Como saber se uma pessoa vive boas ou más memórias? Como saber se uma pessoa vive boas ou más memórias? Deixa eu olhar daqui a expressão de vocês no rosto. Gente, Emílio é uma pessoa que vive boas memórias. Qualquer momento do dia que vocês olharem para ele, ele vai estar com essa cara aqui, ó. Esse sorriso médio nos lábios. Vocês conhecem alguém assim? Aí um dia eu perguntei para ele. Aliás, até algumas pessoas perguntam para ele, mas o que você tem? Que você está sempre tão com essa cara? Aí um dia eu perguntei para ele, e ele respondeu imediatamente, é porque eu estou sempre me lembrando de alguma coisa boa. Olha só. Meus irmãos, a nossa memória é como uma tela de TV. E você está com o controle remoto nas mãos. Você escolhe assistir um filme de terror, de suspense, ou assistir uma aventura, um romance, um documentário. Você escolhe. Você tem o livre-arbítrio. E se nós temos o livre-arbítrio, se nós temos a opção de escolha, por que é que eu vou escolher ficar o tempo todo me lembrando de coisas ruins? Por que isso? Já se perguntaram? Então, o que é que aconteceu de bom com você aí hoje que te faria manter esse leve sorriso nos lábios? Bom, se não aconteceu nada, então lembre desse agora. Essa palestra aqui, nesse momento. Então, essa manutenção dessa energia boa, dessas boas memórias no nosso cotidiano, nos protege da depressão, da ansiedade, nos protege da raiva, da angústia, da tristeza, nos protege até de doenças, nos protege até do câncer. E isso não é ser aquele sujeito ingênuo que fala assim, vai dar certo, não vai dar certo. Não é só isso. É viver o processo, viver cada dia aprendendo tudo aquilo que chega até nós para a nossa evolução. Então, vamos procurar criar esse hábito de trazer lembranças boas para o nosso dia a dia. Muito bem. Como o espírito armazena memórias de uma encarnação para outra? Olha só. Essa pergunta é difícil. Então, já ouviram uma criança de 1 ano e meio tocando piano? Já viram? Vou explicar como é que a memória é armazenada para a eternidade. Existem pessoas que já trazem algumas características, como, por exemplo, usar uma bem simples, a gentileza. Tem gente que escreve sobre gentileza, lê sobre gentileza, fala sobre gentileza e até posta nas redes sociais todos os dias uma frase sobre gentileza. Mas se precisar pedir com licença, falar muito obrigado, por favor, ou me desculpe, não faz no automático. Ou é incapaz de ceder o lugar para uma pessoa idosa ou gestante num assento. O que é isso? É a memória não declarativa, a memória impregnada. Vou explicar. Atenção. Os cientistas dizem e classificam, nisso eles concordam, que nós temos basicamente 2 tipos de memórias. Como nós armazenamos? A memória declarativa e a não declarativa. Fala comigo, declarativa. Declarativa. Não declarativa. Não declarativa. Pronto. A declarativa é essa que eu estou usando aqui agora. Eu estou resgatando informações que eu li. Então, por exemplo, números, palavras, número de telefone rapidinho. Então, eu tenho memórias de curto, médio e longo prazo. Então, aquilo que você estudou na escola, aquilo que você lê. Quem aqui decorou a tabuada? Repetindo várias vezes. Conjugou verbo.
E quando aprende uma música pela primeira vez, não sossega enquanto não lembra a letra toda. Não é assim? Então, essa é a memória declarativa. Porém, a não declarativa é aquela que a gente obtém por desenvolvimento de habilidades. A repetição da tabuada ajuda, porque você vai falando, até que você fala automaticamente, né? Aí é Broca e Wernicke. Não vou aprofundar nisso agora, depois vocês vão ler no livro. A não declarativa é aquela que, por exemplo, com que idade você aprendeu a andar de bicicleta? 4, 5? Com rodinhas? Depois sem rodinhas, não foi? Então me diga uma coisa. Quando você aprendeu a andar de bicicletas, o que é que você se lembra? Do vento batendo em seu rosto e aquela sensação de liberdade de andar pela primeira vez sem precisar de rodinhas? Ou da quantidade de vezes que você caiu, ralou o joelho, o cotovelo? Ah, não. Pois é. Pare com isso. Passe a se lembrar da sensação de liberdade, do bom, de quanto você foi vitorioso andando de bicicleta. E não do joelho ralado. Como diz a poeta, ou do coração partido. Guarde as memórias boas. Então, você tem o poder nas mãos. Então, a não declarativa é essa. Você aprendeu a andar de bicicleta, fez os movimentos, né? Treinou até conseguir. E 30 anos depois, você pega uma bicicleta, o que é que seus pezinhos fazem? Pedalam. Então, são essas de repetição, de ação. Então, como é que o meu eu, espírito, guardo as memórias e isso vai provocando a minha evolução? Por meio da prática. Ah, então eu sei muito, mas eu não pratico nada. Então, meu filho, não vai para frente, não. Você precisa, além de saber, precisa fazer, mas, acima de tudo, precisa ser. Então, não basta apenas, primeiro você segue os passos. Exemplo da gentileza. Leia sobre gentileza, mas pratique a gentileza. Aí sim, você vai ser testado várias vezes, vai desenvolver essa habilidade, e isso vai fazer com que você se torne leve. Você vai fazer isso no automático. É assim que essa memória... E Jesus, então, gente, Jesus passou por vários milenares processos até chegar onde ele chegou. E às vezes a gente fala assim, eu quero ser como Jesus. Parabéns, primeiro passo. Mas vá colocando em prática, vá agindo como ele. Estude o que ele falou, mas haja como ele. Comece com o perdão, comece com o amor, comece com a iniciativa de seus pensamentos de cura para outras pessoas. Comece a agir como Jesus. E logo, logo, é a nossa meta, né? Muito bem, eu me lembrei do livro Em Seus Passos, Que Faria Jesus, que foi escrito por um pastor americano que fez um desafio para a sua igreja, solicitando que todos passassem a partir dali, durante um ano, a fazer exatamente como Jesus faria. Então, o dono do jornal, a mulher que cantava, cada um tentava se colocar no lugar de Jesus. Ou seja, se Jesus fosse empresário, como ele agiria? Ou seja, esse livro foi muito sucesso, né, pastor Giovanni? Muito sucesso. Eu li esse livro quando eu tinha 16 anos, me chamou muita atenção, né? Muito bem. Como ter uma boa e ágil memória? Está na pergunta 5, o tempo está acabando. Como ter uma boa e ágil memória? Simples. Como é que você organiza as coisas na sua bolsa, na sua gaveta, nos seus armários? Eu acho incrível como os homens conseguem sair de casa só com uma carteira no bolso e o celular, às vezes nem carteira, só o celular. Não é? Mulheres, como é que vocês se sentem em relação a isso? Não é? Mulher não, ela tem que colocar na bolsa o que ela usou ontem, o que ela vai usar hoje, o que provavelmente ela usará em alguma situação. Não é assim? Não, essa aqui está organizada. Então, a forma como você se organiza
é a forma como você organiza as memórias na sua mente. E isso é muito importante. Se na sua gaveta lá tem tudo arrumadinho, separado, isso não é psicose, já falei sobre isso aqui, tudo organizado, separado. Hoje, na sua gaveta, se você fechar os olhos, você consegue pegar o que você quiser lá, sem saber onde está? Consegue? Com olhos fechados você pega? Não está cheio de lixo, não, de coisas que você não usa. A gente sabe o que fazer com coisas que a gente não usa, a gente doa porque não é nosso, né? Então, memórias é mais ou menos assim. Se você está sempre enchendo os seus olhos, né, sua visão, está sempre enchendo a sua cabeça de informações falsas, ou de informações desnecessárias, ou de notícias ruins, ou de algo inútil, quando você precisar de uma informação útil, não vai achar. Não, quando pegar um livro para ler, leia, pode sublinhar, inclusive o livro tem exercícios, né, para quando você terminar o livro, você terá lá também o seu livro escrito, tem uns exercícios para você fazer para resgatar suas memórias. Então, procure organizar essas informações. Essa lembrança é útil? Não, não é. Isso é lógico? Faz sentido? Não. Então, eu vou focar naquilo que tiver maior sentido. A fé, a nossa fé é uma fé raciocinada, não é? Então, isso faz sentido? Faz. Então, vou pensar nisso. Ah, mas esse pensamento intruso aqui... Pensamento intruso, vá para lá, porque eu estou focado aqui. Farei isso até terminar. Depois, eu posso pensar em outras coisas, mas no momento é isso. Aí você ganha objetividade. Então, quando você estiver estudando ou lendo um texto, pense nele. Não deixe pensamentos intrusos. E aí você se lembrará com facilidade. Mas não pense em ser superdotado. Poucas pessoas são. Mas nós temos uma inteligência múltipla. Eu, por exemplo, já sei que eu tenho uma memória facial muito boa, mas Emílio lembra de nome e sobrenome. Enquanto que uma pessoa que não vejo há muitos anos, ele fala o nome e o sobrenome, e eu fico só olhando assim. De face eu me lembro, mas nome e sobrenome é com ele. Aí a gente se completa. Muito bem. Como as palavras aprendidas moldam o destino? Neurotransmissores, vamos lá. Antigamente, hoje já quase não se ouve, mas antigamente se ouvia muito assim. As mães, às vezes, alguém falando, esse menino não vai dar para nada, esse menino é custoso, esse menino é danado. E o que acontecia? Ele correspondia. Realmente não dava para nada. Meus irmãos, pais e mães profetizando mensagens negativas para os próprios filhos, faz sentido isso? Não faz. Então, em vez de dizer isso, podemos dizer, essa criança está aprendendo, hoje ela errou, mas eu vou fazer junto com ela para que ela aprenda. Olha, está crescendo, está cada dia melhor, saudável, inteligente, abençoada por Deus. Então, sempre palavras positivas. As palavras otimistas, as palavras boas, nada de xingamentos, nada de nomes que diminuam a tensão, né, da atmosférica, ou a vibração que a gente fala, né? Sempre palavras boas. Não seja um cavaleiro do Apocalipse. Seja uma pessoa que sempre leva boas novas. Isso é complexo, isso é difícil. Meus alunos falam assim, doutora, isso é muito difícil. Eu falo, é complexo, profundo e desafiador. Mas você conseguirá, porque vai estudar aos poucos. Então, seja sempre uma luz e não uma escuridão. Fale mais parabéns do que cuidado, a não ser que você esteja ensaiando para ser assombração. Ajustar as memórias pode auxiliar na cura do corpo e da alma. Vocês já perceberam que quando nós nos aborrecemos ou nos desgastamos, logo nós ficamos gripados ou com alguma dor, alguma coisa assim? Já viram isso? O nosso sistema imunológico tem memórias. E o nosso cérebro, nosso sistema límbico, ele trabalha a nosso favor. Mas a partir do momento que o medo e a raiva passam a tomar conta, ficamos com falta de dopamina. Então começamos a ter descargas adrenais
e cortisol, principalmente cortisol acumulado, cortisol altíssimo. E isso deixa o nosso sangue ácido, aberto para doenças. Uma pessoa com raiva durante muitas horas é uma vítima perfeita para vírus, bactérias e fungos. Então, passou por uma irritabilidade, um pequeno aborrecimento, já resolva logo e pronto. Não fique naquele 90-10. 90-10 é o seguinte: uma situação aconteceu. Em vez de você gastar só 10% no problema e já pensar na solução, tem gente que prefere ficar no 90% ali, falando só do problema, esticando, aumentando, começou de manhã, de tarde, de noite. E isso adoece qualquer um. Louise Hay, aquela escritora, ela dizia que a causa do câncer é raiva, é mágoa. Então, se você carrega um saco de pedras cada vez que alguém te ofende, ou que você fica indignado, ou porque viu uma notícia ruim, ou porque tem uma guerra, ou porque tem outra coisa, faça uma oração. Não guarde isso para você, porque é você quem está carregando. Eu vou guardar isso aqui. Qualquer dia eu falo isso para o fulano. Quem vai carregar o peso? É você. Então, meus irmãos, não vamos guardar mágoa nem rancor. Vamos trabalhar o perdão. Vamos deixar a vida fluir, que nós seremos os primeiros beneficiados por meio da oração. Muito bem. Como usar as memórias para atingir objetivos? Interessante que quando eu comecei a organizar esse livro, eu trabalho com metas. Então, eu tenho uma planilha e eu coloco ali o indicador, ou seja, o problema, a meta, o objetivo, a estratégia, o cronograma, o orçamento e os responsáveis. A maioria dos responsáveis, né? Mas, às vezes, outras pessoas podem envolver, como, por exemplo, o apoio do marido. Então, antigamente, eu estabelecia 10 metas. Hoje, eu aprendi 2. Essa planilha eu trago no livro também. Então, se você tem um sonho e quer atingir, escreva isso numa planilha como meta, explique direitinho como você quer atingir isso e deixe pregado em algum lugar. Porque sempre que você se desviar e falar, tem essa coisa, eu tenho que fazer isso aqui hoje, mas choveu, eu preciso fazer isso aqui hoje, mas é diarreia. Quando você olha para a meta, você fala assim, conversei com Deus sobre isso, pedi a Deus isso e agora eu não vou cumprir? Você bate o olho na meta e fala assim, preciso honrar. Gente, não é milagre não, é método. Você vai chegar no final do ano e vai falar assim, olha o quanto eu avancei. Trabalhe com metas, porque você não precisa gastar a sua memória para se lembrar. Você bateu o olho lá e pronto, já viu. E essa planilha vai sempre te lembrar do que você precisa fazer, do caminho que você precisa seguir. Muito bem, agora a penúltima pergunta. Como não ser refém das memórias negativas e das emocionais? Lembrar-se sempre dos princípios do Cristo. Está passando por uma situação difícil? Qual seria a fórmula que Jesus usaria para isso? Amar ao próximo. Sede prudentes como as pombas. Não. Mansos como as pombas e prudentes como as serpentes. Há uma tempestade. O que Jesus dizia? Silêncio, quieto. E aliás, o sono, né? Jesus dormia ali. O sono é um poderoso aliado da memória. Então, se você quer ter memória boa, durma bem, no mínimo 7, 8 horas corridas. Então, se nós entendermos como funcionam as nossas memórias e sabermos que o nosso sistema orgânico é um sistema feito para o nosso bem e que diante de uma situação difícil, a nossa tendência é correr, é fugir ou combater, nós precisamos ter o nosso espírito acima da nossa mente e a mente acima do nosso corpo. Teremos situações difíceis? Sim, teremos medo, é normal, teremos raiva, é normal, ficamos tristes, somos seres emocionais. Mas se nós preservarmos as nossas boas memórias, nós chegaremos até os 100 anos com uma boa lembrança. Não precisaremos esconder nada. Tem que fazer terapia? Então faça.
Mas você pediria a um idoso, uma pessoa de 70 anos, que não é atleta, para correr 5 quilômetros? Não. Ele teria que passar por um treinamento lentamente, não é isso? Por causa dos joelhos. Então, chegando a uma certa idade, depois dos 60, não vou falar 60 não, vou falar 70. 80, né? Depois dos 80... Eu tenho um amigo que disse que a vida começa depois dos 90. Então, depois dos... Vou usar os 75, que é o pico, né? Depois dos 75, não esprema demais as memórias, não. Não aperta demais. Lembre-se dos seus joelhos. Não fique no zero. Leia, pesquise, estude, fale. Seja mais leve. Mas não fique espremendo, apertando, sobrecarregando a sua memória. Né? Diferentemente do que, às vezes, alguns estudos falam, que tem que fazer cruzadas e tudo. Não, você precisa relembrar as partes boas. Você precisa exercitar a sua memória. Mas quais memórias? Ruins ou as boas? As boas. Então, nada de ser aquele avô, aquela avó que fica assim, falando para os netos, já vi uma história assim, praguejando. Para que isso? Seja uma pessoa sempre leve. Como eu disse, seja luz. E onde você estiver, leve essa luz, porque assim agia Jesus Cristo. Eu acho que você já respondeu isso aqui, ó. Como chegar à idade avançada com preservação das boas memórias? Isso. Jesus falava, olhai os lírios do campo. Olha a leveza. Passe a ver mais cor. Porque quando ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim, ele disse, eu sou. E você? Quem você é? Você é boa parte das suas memórias, mas você pode ressignificá-las. Os acontecimentos do seu passado aconteceram. Eles podem influenciar o seu presente, mas você escolhe se eles vão influenciar o seu futuro. Ótimas memórias para vocês, muita paz, que Jesus nos abençoe. Sim, sim. A nossa gratidão, professora Marizei, pelo esforço, 5 anos trabalhando nessa pesquisa. 5 anos para relatar o trabalho, mas quase uma vida inteira estudando sobre esse assunto. Então, muito obrigado. Tá bem. Muito obrigado pelo esforço, por nos trazer essa reflexão, para ficarmos atentos a essa questão, até porque, quando Jesus disse que o reino dos céus está dentro de vós, provavelmente ele estaria a dizer também, dentro das boas memórias. Recordar é viver, vamos recordar o que há de belo, o que há de bom da vida. Muita paz a todos, obrigado.